Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, sou o pastor Jackson Oliveira Andrade, pastor da congregação Presbiteriana de Sião, situado no bairro Duquesa 2, em Santa Luzia. Quero trazer mais uma palavra amiga ao seu coração neste dia. Meu objetivo hoje com essa devocional é mostrar a graça de Deus sobre a vida de nós, pecadores. Eu quero usar um texto que se encontra no Evangelho segundo João, lá no capítulo 1, a partir do versículo 47. Diz assim a palavra de Deus: Jesus viu Natanael e se aproximou e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Ou algumas versões vai dizer: Eis um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, é interessante notar que essa palavra, Jesus, ele está fazendo ali, ele está citando uma passagem lá em Gênesis, capítulo 28. Você pode estar lendo aí na sua casa depois todo esse maravilhoso capítulo do livro de Gênesis. Mas eu vou estar contando o que está acontecendo aqui, já trazendo um resumo para que nós não venhamos prolongar muito no vídeo. O que está acontecendo é que Deus, Jesus Cristo, viu Natanael, né? Quando ele vê Natanael, ele diz: Veis aí um verdadeiro israelita, em que não há fingimento, né? Ou que não há dolo. Jesus está fazendo uma comparação aqui inversa, né? De Jacó, que se encontra em Gênesis 28. Nós sabemos que Jacó era um enganador. O que acontece ali em Gênesis 28 é que Jacó está fugindo do seu irmão Esaú. Depois de Jacó já haver enganado Esaú há um tempo atrás, seu irmão, e aproveitou da fraqueza do seu irmão, que estava com fome, propôs a permuta, né, de trocar a sua primogenitura, porque Esaú era o primogênito, ele tinha direito à primogenitura. Jacó aproveitou do seu irmão naquele momento de fome para trocar por aquele prato de comida a primogenitura de Esaú, e Esaú cedeu a seu irmão. Mais tarde nós vemos quando o seu pai, Isaac, já era velho e cego, ele engana o seu próprio pai cego, né? Se fingindo passar por Esaú para ganhar a bênção de Deus. Ele consegue isso, mas ele tem que fugir agora da terra prometida. É isso que está acontecendo no capítulo 28 de Gênesis. Ele está fugindo da terra prometida, da terra de seus pais, longe da sua mãe e do seu pai, e também longe do seu irmão Esaú, que agora quer matá-lo, porque ele engana o seu próprio pai, pega uma bênção que era para que Isaac queria dar a seu filho mais velho Esaú. Jacó pega essa bênção para ele. Então ele foge porque o seu irmão quer tentar matá-lo. Então ele está indo lá para a terra de Labão, o seu tio, irmão da sua mãe, lá em Padã Arã. Então ele segue ali de Berseba, descendo ali até chegar mais ou menos 740 quilômetros, né? Uma viagem de mais ou menos um mês, entre os perigos da viagem, pessoas estranhas, animais perversos que poderia encontrar na estrada. Entre esses perigos, ele está fugindo ali de Esaú também, que quer matá-lo. Então nós vemos Jesus comparando, faz uma comparação. Porque eu falo de Jesus está fazendo essa comparação com Jacó, embora olhando para uma leitura do texto de João capítulo 47 não mostrar claramente, a gente não, só com uma leitura superficial, a gente não consegue ver que Jesus está fazendo isso claramente. Mas quando nós chegamos no último versículo, Jesus está citando o que acontece com Jacó indo para Padã Arã. Ele enfrentando fugindo do irmão e talvez já cansado, ele dorme. E ali Jacó sonha, né? Tem um sonho de uma escada onde os anjos de Deus desciam e subiam. E ali Deus encontra com Jacó. Primeira vez que Deus vai se encontrar com Jacó. Ele já tinha se encontrado com os pais e o avô de Jacó, Abraão e Isaac. Mas Jacó até então só tinha ouvido falar
de Deus, mas não tinham visto ainda. E agora ele vem em sonho, e ele sonha com essa escada e vai ao topo do céu. No início, quando vem falando no capítulo 28, não me lembro, recordo o versículo exato, mas está a partir do versículo 10 mais ou menos, que vai falar que Deus estava ao lado dele. A interpretação do hebraico mais clara é como se Deus está acima da escada, dessa escada a qual Jacó está vendo no seu sonho, a qual ele teve essa visão de anjos de Deus descendo e subindo, e o Senhor estava acima dessa escada, né? Então nós sabemos aqui, voltando, nós sabemos que Jesus está citando, falando ali de Jacó, comparando Jacó com Natanael, uma comparação inversa, é lógico, por causa de Jesus citando a visão da escada, a visão de Jacó. Então, Jesus olha primeiro para Natanael e diz: vejo aí um israelita em que não há dolo, ou seja, ele não é igual ao seu antepassado Jacó, que era enganador, mas Natanael, eu vejo que nele não há dolo algum, ele não é um enganador como Jacó. É isso que Jesus quer citar. Quando Jesus olha para Natanael e diz: vejo um verdadeiro israelita. Não que Jacó não fosse um verdadeiro israelita, mas ele era um enganador. E já Natanael, Jesus diz coisas boas de Natanael: vejo um verdadeiro israelita, a qual não há dolo, né? A qual não é um israelita fingido, como aconteceu na história de Jacó. Mas em meio a toda essa história eu quero mostrar a graça de Deus tanto na vida de Jacó, como na vida de Natanael, como na vida dos israelitas no passado, como na nossa vida hoje da igreja, né? Jesus então, ele chega a Natanael e diz essas coisas. Natanael logo percebe que ele é o rei de Israel, que Jesus é o Messias escolhido. Jesus fala: só porque eu te vi, né? Jesus tinha visto uma visão já de Natanael deitado, né, embaixo de uma árvore. Só porque eu te vi, crê. Mas ele diz que coisas maiores ainda Jesus faria, ele veria, maiores do que essa. Aí ele cita então, Jesus cita a escada, né? Vocês verão o Filho do Homem e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso, né? Jacó, fugindo ali, voltando para o texto de Gênesis, fugindo do seu irmão, ele tem essa visão ali em Betel. E para fazer aqui mostrar uma coisa interessante também naquele texto, é que é o mesmo lugar onde, sem saber, né, Jacó fugindo do seu irmão sem saber, ele se encontra agora no mesmo lugar em que Abraão, quando Deus fez promessas a Abraão, né, manda que ele saísse da sua terra, da terra da sua parentela, para ir para uma terra que ainda lhe mostraria. Então Abraão criou nas promessas de Deus sem saber para onde ia. Diz o texto lá de Gênesis 12 que ele foi, obedeceu ao Senhor e seguiu sem saber para onde ir. Então ele passa, quando ele está indo para a terra prometida, sem saber que está indo para lá, ele passa por esse lugar. E ali Abraão erige um altar ao Senhor. Agora, Abraão está indo para a terra prometida. O seu neto, Jacó, está fugindo da terra prometida, e sem saber ele passa pelo mesmo lugar onde Abraão já tinha erigido um altar, onde ele encontrou com Deus ali. E agora Jacó se encontra pela primeira vez com Deus nesse sonho, né? Onde ele vê uma escada e anjos de Deus subindo e descendo, né? É interessante que mesmo Jacó sendo um enganador, mesmo Jacó fugindo do seu irmão porque fez coisas erradas, quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, diferentemente do que os arminianos pensam, né, nós não fazemos nada, assim como Jacó, nós não conseguimos fazer nada para conseguir agrariar o reino de Deus. É Jesus quem faz por nós, né? É um favor imerecido. É a graça de Jesus Cristo que morre por nós para que nós sejamos salvos. Não é aquilo que nós fazemos, ou se a gente pensa que é bonzinho, né? Se a gente pensa que é melhor que Jacó. Nós não somos. Nós só herdamos o reino dos céus pela graça de Jesus Cristo, só aceitando Jesus. Jesus imputa a justiça dele em nós para que nós sejamos salvos. Isso é graça, é favor imerecido. É graça de Deus sobre nós. Por isso, Jacó sendo um enganador, isso não vai fazer com que ele perca aquilo que Deus já falou que ia fazer para ele. Deus aparece lá em Gênesis 28 para ele, faz as mesmas promessas que fez a Abraão. Uma das promessas que eu quero citar, ele faz 3 promessas ali, mas eu vou citar só um para o nosso tempo aqui não delongar.
A promessa que eu quero mostrar a vocês é que ele fala que quando Deus aparece em cima da escada, você vai ver no capítulo 28, a partir do versículo 10, Deus vai prometer para ele: eu serei contigo aonde quer que andares. Não importa onde você for, Jacó, você está fugindo da terra prometida, mas não importa onde você vai, eu serei contigo aonde quer que você vá. Depois ele faz outra promessa: eu prometo também fazer você voltar para a terra prometida. Mas como eu já disse aqui, eu não vou entrar nas demais promessas de Deus, só nessa promessa. Nessa promessa que Deus será com Jacó. Mesmo Jacó saindo da terra prometida, tendo enganado seu pai, enganado seu irmão, está saindo fugido, porque ele está com medo de seu irmão matar ele. Seu irmão, na verdade, havia prometido que o mataria. Então ele sai fugido e vai para a terra de Padã Arã. E ali Deus promete, mesmo ele fugindo do mal que ele tinha feito aos seus parentes, Deus diz: eu serei contigo. E é interessante isso, meus irmãos, que muitas vezes nós também fugimos de Deus, do chamado de Deus para a nossa vida. Nós erramos porque nós somos pecadores. Não adianta dizer que nós não temos pecado, que a própria Bíblia diz que se falarmos isso, nós somos mentirosos e em nós não habita a verdade, pois nós somos pecadores, talvez até pior que Jacó. Mas a graça de Deus nos atingiu. Sabe por que eu falo isso, meus irmãos? Porque a mesma promessa de Jacó, a qual Deus falou com Jacó, com o nosso antepassado, que a Bíblia diz que nós hoje somos filhos de Abraão, assim como Jacó, a mesma promessa ele diz para Jacó, quando ele aparece na visão da escada: eu serei contigo, eu sou Deus que sou contigo, aonde quer que você vá. Nós passamos por caminhos difíceis na nossa vida, mas Deus é conosco, aonde quer que nós iremos. Mais para frente, nos profetas, em Isaías, por exemplo, Isaías 41, versículo 8, olha as maravilhosas palavras de Deus na boca do profeta Isaías para a nação de Israel. É importante entendermos isso para entendermos o texto de João capítulo 1, versículo 47 em diante, a qual Deus diz a Natanael que vereis coisas maiores do que isso, e Jesus vai e cita Gênesis 28. Vereis o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Lá em Isaías 48, a profecia de Isaías, logo depois disso, depois de Deus falar com Jacó, né? Passaram alguns séculos depois de ter falado com Jacó que ele seria com ele. Lá diz Isaías 48, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Veja que quem escolhe é Deus, não somos nós que escolhemos Deus, mas Deus escolhe Jacó. Deus escolheu aqui, Jacó já havia morrido. Deus cita Jacó aqui na boca do profeta Isaías para falar do seu povo: eu escolhi os israelitas. E ele diz no versículo 10: não temas, porque eu sou contigo. Mesmo os israelitas sendo levados ao cativeiro, indo para a Babilônia, lá Deus estava com eles, meus irmãos. Mesmo quando Jacó desceu para a terra de Padã Arã, ficou 20 anos ali servindo, sendo enganado pelo seu sogro Labão. Mesmo depois que ele voltou para a terra prometida, depois por causa de um período de fome, ele tem que voltar para o Egito. A palavra de Deus diz também que lá no Egito Deus seria com Jacó e não se esqueceria de Jacó, faria tornar de volta à terra prometida. Aqui na boca do profeta Isaías ele fala: eu vou mandar vocês para o exílio da Babilônia, mas lá eu serei contigo. E nós vemos na história da Babilônia, quando Daniel revela, lá estava no fogo ardente, porque aqueles amigos de Daniel não se dobraram aos pés de Nabucodonosor, e lá no fogo ardente estava Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego naquela época. E dentro daquela fornalha ardente, lá estava Deus com eles, porque por mais que o próprio Deus o mandou para a Babilônia por castigo, por causa do pecado deles, Deus estava com eles. Ao passares pelas águas, Deus diz na boca do profeta Isaías: lá estarei eu contigo. Ao passares pelo fogo, eu estarei contigo. E a prova disso é que o povo foi mandado para a Babilônia, e lá estava, com Sadraque, Mesaque e Abednego, em meio à fornalha de fogo na Babilônia. Lá estava Deus com eles. Não temas, diz o profeta Isaías 41:10,
porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, a destra de Deus. Quem está sentado à destra de Deus? Quem é o nosso sustentador? Quem é o nosso ajudador? Jesus Cristo ressuscitado, que está à destra de Deus e intercede por nós. Essa é a destra fiel de Deus, a qual seguiu todos os mandamentos de Deus e morreu por nós, aquele que morreu justo, sendo justo, sem nenhum dolo, sem nenhum pecado. Jesus Cristo, o homem, e morreu por nós. E Isaías continua: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. A mão direita de Deus está Jesus Cristo, que nos ajuda. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Ele é o nosso Redentor, ele é o Santo de Israel. E essa passagem a qual Jesus fala, que ele citando Gênesis, o que Jacó viu no passado, e que Jesus agora está interpretando para Natanael, que o Filho do Homem, que vereis o Filho do Homem, e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vamos lá na passagem, só mais uma vez, para que eu possa ler para vocês o que Jesus está dizendo. Só um minutinho aqui para que eu possa pôr no texto, que eu não estou lembrando ele totalmente de cabeça. João, vamos voltar lá para João. João capítulo 1. Versículo 51. Diz assim, quando Jesus está dizendo a Natanael, e acrescentou, em verdade vos digo, verei os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui, quem é a escada a qual Jacó está vendo anjos descendo e subindo lá no passado, centenas de anos atrás, quando Jacó viu a escada? É Jesus, meus irmãos. A escada a qual Deus está no topo, diz Gênesis 28. O próprio Deus está no topo e apareceu a Jacó e fala que ele é Deus conosco. Essa escada é o próprio Jesus. E Jesus está dizendo que essa é a maior coisa que nós podemos ver, porque nós só temos acesso a Deus, não é por Maria, como diz os católicos, tem que passar por Maria primeiro para depois por Jesus, não. Nós só temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Ele é a escada de acesso à terra prometida, a nova terra, o novo céu, a nova terra. Jesus é a escada. Os anjos de Deus estão descendo e subindo sobre o Filho do Homem, que é Jesus Cristo. É a escada. Só temos acesso a Deus através de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. E Ele é o Deus conosco. Lembra da promessa que eu falei que está lá em Gênesis 28, que Jacó disse, quando ele viu essa escada, que essa escada é Jesus. Que quando ele viu essa escada, Deus diz para ele, eu serei contigo para onde quer que andares. Lá em Isaías capítulo 7, na boca do profeta, diz assim a palavra de Deus: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Olha a promessa que Deus fez a Jacó, que será com ele, né? Entre aquelas promessas tem a promessa de que a mesma promessa que ele fez para Abraão, ele faz para Jacó também, a mesma que ele fez para Isaac, né? Que o povo dele será como o pó da terra, como as estrelas do céu. O povo de Jacó será numeroso, os israelitas serão numerosos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo será um povo dos 4 cantos da terra, reunidos, e todos eles, não importa a raça, a cor, nada disso tem importância para Deus. O que importa é que Deus vai reunir este povo todo, e esse povo lá no céu será numeroso como as estrelas do céu. Aí vem a promessa em Isaías, séculos depois, continuando a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e a Jacó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem vos dará a luz, e à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Logo depois, em Mateus capítulo 1, versículo 23, nós podemos ver a tradução do nome Emanuel, quando o evangelista cita Isaías 7,23. Lá em Mateus 1,23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ele está citando aqui o texto de Isaías, né? E ele acrescenta no final, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Meus irmãos, essa é a graça de Deus. Em meio a todas as lutas da nossa vida, em meio a todas as nossas falhas, o nosso pecado, assim como pecou Jacó, assim nós pecamos também, assim como foi a vida de Natanael, nós somos pecadores,
Mas Deus diz que nós temos a graça. Deus nos dá a graça imerecido, o favor imerecido. Porque ele diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está com você, como esteve com Jacó, quando Jacó estava fugido. Nós fugimos de tantas coisas nessa vida, mas em meio às nossas falhas, a palavra de Deus promete que Deus estará conosco. Lá em Mateus 28:20, Jesus diz assim, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, depois da ressurreição, ele disse para que nós pudéssemos sair pregando o Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz assim, mais uma vez, a promessa dele para nós: e eis que estou convosco todos os dias, desde até a consumação dos séculos. Não há um só dia na nossa vida que nós não temos o Emanuel das nossas vidas, que nós não temos o Deus conosco. Ele é conosco, Ele é com você. E essa é a graça que eu quero te mostrar. Talvez você está com vergonha de voltar para a igreja, de algum pecado que cometeu. Talvez você está fugindo de alguém, talvez as pessoas estão boicotando você ou te humilhando. Saiba de uma coisa: em toda e qualquer situação, onde quer que você andar, Deus está contigo. Deus é com você. Deus é o Deus conosco, é o Emanuel das nossas vidas. Cria nele, ajoelhe-se a ele. Ele é a escada de acesso aos céus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que a graça de Deus possa ser com cada um de nós. Mais uma vez me despedindo dos irmãos, que Deus abençoe. Até a próxima palavra amiga. E não deixe, se você mora aqui por perto no município de Santa Luzia, de fazer uma visita na nossa igreja aqui, situada no bairro Duquesa 2, na rua Begônia, número 206. Nós temos os cultos terça-feira às 20 horas, temos quinta-feira às 20 horas e no domingo 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Você é nosso convidado. E Deus abençoe a sua vida. O Deus conosco, o Emanuel das nossas vidas, nos abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Vinde, crentes, dando louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, a vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou.